Você gosta de fotos? De tirar fotos, de ver fotos, de lembrar aquilo que já aconteceu? Eu, na verdade, não gosto muito de tirar fotos. Sabe, fazer pose, tirar uma, duas, três fotos. Isso é difícil até de resolver algumas vezes, pois a minha namorada adora tirar fotos e algumas vezes fica um pouquinho complicado. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é de ver fotos, sejam as minhas ou de outras pessoas, conhecer um pouco da sua história, ver as roupas estranhas que usavam no passado, sabe aqueles cortes antigos, estilo Chitãozinho e Chororó? Mas acima de tudo isso, ver fotos para mim é relembrar as coisas que já passaram, um tempo que não volta mais. É matar um pouco da saudade daquelas pessoas especiais que estão distantes ou daquelas que já não estão mais conosco. Lembrar de momentos gostosos que passamos juntos. E quanto a você? Já perdeu alguém que você gosta, alguém próximo a você? Pode parecer um pouquinho estranho, eu tão jovem estar falando sobre um assunto desses. Mas eu conheço várias pessoas que têm olhado fotos, assim como a gente está vendo hoje aqui, para lembrar e matar a saudade de pais, mães, filhos, filhas, avós, pessoas próximas a você. A dor da perda é uma dor muito difícil e não existem palavras muitas vezes que possam consolar essas pessoas. No livro de João, no capítulo 11, a gente encontra uma situação em que Jesus passa por uma situação dessas. Um amigo próximo a ele, Lázaro, faleceu e ele foi ao seu encontro. Lázaro já estava morto, as suas irmãs Marta e Maria estavam chorando junto com outros judeus que os acompanhavam. Lógico, se você conhece essa história, sabe que depois Lázaro foi curado. Mas no versículo 35 deste capítulo, você pode observar que Jesus chorou. Ele se comoveu pelo sentimento que as pessoas estavam tendo, ele entristeceu o seu coração. Essa situação é uma situação muito específica, onde o milagre acontece e Lázaro é ressuscitado. Mas e quando o milagre não acontece? Isso aconteceu comigo, exatamente hoje, 15 de agosto. Há 10 anos atrás, foi quando eu perdi a minha mãe. Na época eu tinha apenas 15 anos de idade. Assim como eu já contei um pouco dessa história neste programa, falando sobre o perdão. Ela tinha um tumor benigno na cabeça e estava no hospital já faziam 2 semanas. No dia da sua morte, lembro que eu estava com uma sensação um pouco estranha. Eu de manhã acordei e fui para a escola junto com meus irmãos, mas na hora de ir embora do colégio, o pastor da igreja e um amigo da família, um grande amigo da família, veio nos buscar. Eu achei aquilo tão estranho. Ele veio buscar a mim, meu irmão mais novo, e nos levou para casa. Quando a gente chegou em casa, tinha um monte de gente em casa tentando enxugar as lágrimas, só que ninguém tinha nos contado nada do que havia acontecido ainda. Eles nos levaram para o escritório do meu pai, eu, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, e lá o pastor da igreja contou o que havia acontecido, que minha mãe havia falecido. Naquela hora eu não consigo nem lembrar e nem descrever qual era o sentimento que estava no meu coração, ou até no dos meus irmãos. Aí logo depois meu pai chegou aos prantos, nos abraçou e aquele momento foi tão complicado, tão difícil. O tempo foi passando, eu lembro que 2 semanas após a morte da minha mãe, as pessoas começaram a parar de ir em casa. Antes elas iam direto, nos ajudavam, faziam comida e estavam lá porque a gente precisasse. E depois dessas 2 semanas as pessoas começaram a parar de ir em casa, pararam de nos ajudar, pararam de perguntar se a gente estava bem, se não estava bem. E eu não culpo nada, não é uma questão de culpa, mas as pessoas começaram a tocar suas vidas novamente. E então a dor foi aumentando. A ficha de que ela não estava mais apenas viajando começou a cair. Mas pior do que a saudade, do que o sentimento de querer ter a minha mãe de volta, era ver meus irmãos sofrendo e ver meu pai dormindo apenas 2 horas por noite e tendo de tomar remédio para conseguir dormir, chorando por dias, praticamente inconsolável. Às vezes eu saía sozinho com ele para fazer alguma coisa e ele me dizia que a única razão de ainda viver eram os 3 filhos. Aquilo me doía o coração e não tinha uma palavra que eu pudesse expressar que viesse a consolá-lo. Minha única saída foi se aproximar mais de Jesus. Eu lembro que, passando o tempo, eu comecei a ler cada vez mais a Bíblia, a orar cada vez mais, buscando respostas, buscando um conforto que eu tanto procurava, um consolo que eu tanto necessitava. E foi isso que aconteceu. Nesse tempo de busca, nesse tempo onde eu estava orando cada vez mais, Jesus começou a consolar meu coração de uma forma que eu não consigo nem explicar. Fico imaginando se eu não conhecesse Jesus. Provavelmente teria surtado. O Salmo 121, nele o salmista consegue expressar bem essa situação. Versículos 1 e 2 dizem: Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez você até se pergunte, como eu falo tanto nesse Jesus,
você venha se perguntar, mas Jesus não poderia ter curado a sua mãe? Isso é até engraçado, porque, se não me engano, 2 meses depois que minha mãe havia falecido, uma senhora da igreja chegou para o meu pai e disse que, por falta de fé, a sua esposa havia falecido. Meu pai ficou até sem entender a situação e acredito que hoje aquela senhora já nem está mais na igreja, pelo menos na igreja que eu estava naquela época também. E eu fiquei pensando muito sobre aquela situação. E quem sou eu para determinar se Deus deve curar ou não deve curar uma pessoa? Se Deus decidisse curá-la, Ele ainda seria Deus. E se Deus decidisse não curá-la, Ele continuaria sendo Deus. Por que isso aconteceu comigo? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que louvarei a Deus, porque mesmo por meio da perda, da saudade e da morte, Deus ainda é Deus e Deus é bom. Não que eu não sofra, nem que eu gostaria de ter minha mãe junto comigo ainda, mas sem Jesus, com certeza eu não conseguiria ter enfrentado toda esta situação. A cura seria um grande milagre, mas um milagre muito maior é o conforto em uma situação em que as palavras não consolam e o tempo não apaga. E ao olhar essas fotos posso lembrar de cada momento bom que pude aproveitar quando ela ainda estava comigo. Não desperdice o seu tempo. Demonstre amor pelas pessoas que você ama enquanto ainda pode, e que você possa se aproximar de Jesus, aquele que pode lhe ajudar não apenas em um momento de perda ou luto, mas em todas as situações da sua vida. Assim como diz o Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E que com essa mensagem você possa demonstrar mais amor para com as pessoas à sua volta, enquanto você ainda tem tempo, porque a gente nunca sabe o amanhã. E se você perdeu alguém recentemente, alguém que você gosta, alguém próximo a você, você possa lembrar desse salmo, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque o seu socorro só pode vir de Jesus. E se você ainda não conhece Jesus, de que a gente tanto fala, você possa passar a deixá-lo ser o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe.